Olá, você está na TV Shopping e hoje a nossa conversa é com o arquiteto Renan Medal, que tem uma boa experiência em reforma de lojas dentro de shopping centers. Tudo bem, Renan? Tudo bem, contente de estar aqui com vocês, poder contribuir. Renan, quais são as diferenças básicas numa operação, numa reforma dentro de um shopping e fora de um shopping center? Bem, a logística é bastante diferenciada, porque no shopping só se pode trabalhar à noite quando se trata de reforma. Em shopping novo, não, é normal, é uma operação muito parecida com a da rua, porque trabalha-se dioturnamente sem problema nenhum, né? Se tem um prazo longo, não tem problema, mas em reforma, né, é incomparável. O shopping funciona das 10 da noite para reforma e até umas 8, 9 da manhã. E durante o dia praticamente não dá para fazer nada que emita som ou cheiro, ou seja, praticamente só eletricidade, parte da eletricidade que se faz durante o dia, e aí a obra para. Diz pra gente qual foi a sua experiência. Você teve, parece, uma experiência com franquias e com lojas satélites também. Como é que foi? Então, atualmente eu estou me dedicando parcialmente à vida acadêmica, mas há alguns anos atrás eu ficava exclusivamente nesta área de projeto e execução de lojas de shopping. Eu peguei as franquias da Polo Ralph Lauren durante uns 10 anos e da Timberland. E eu fiz lojas em alguns shoppings aqui do Brasil, uma loja no Santiago, no Chile, e uma em Buenos Aires. E depois acabou, em função disso, derivando para demais lojas, lojas de varejo. Agora, você teve experiência nessas franquias que têm regras muito pré-estabelecidas, inclusive para as obras. E depois você migrou para outras lojas de varejo que provavelmente os donos e você é que mandavam mais ou menos na obra. Existe uma diferença em trabalhar para uma rede de franquia e para lojas satélites? Olha, a diferença é muito grande. Os franqueadores têm um nível de exigência muito diferenciado. Alguns franqueadores são extremamente exigentes quanto à elaboração do projeto, centralizam a elaboração do projeto e a gente acaba trabalhando mais como um desenvolvedor do projeto. No caso lá da Ralph Lauren, a base vinha toda dos Estados Unidos. A gente fazia o desenvolvimento aqui, dava sugestões, mas muito em cima de uma coisa pré-estabelecida. A Timberland já era um pouco mais flexível, né? Com franquias brasileiras eu nunca trabalhei, eu não saberia falar como que funciona uma boticário, enfim, mas o que eu sei é que eles têm alguns dão mais liberdade ao arquiteto, outros seguem um padrão, uma cartilha extremamente rígida de procedimento quanto ao projeto, enfim, e à execução da obra. Agora, falando em relação aos shopping centers, porque você está dizendo que, por exemplo, numa franquia internacional existe uma cartilha de normas que deve ser seguida. E em relação ao shopping, é uma segunda cartilha que deve ser seguida? Sim, o shopping tem a sua especificação de condomínio, a sua especificação de obra, que na verdade é muito parecido, né? Os shoppings têm mais ou menos o mesmo padrão de exigência quanto ao horário, entrega de material, cadastramento dos funcionários que vão trabalhar, todo mundo tem que ser cadastrado, que vai entrar à noite num shopping. E as normas técnicas todas de elétrica, de hidráulica, de sprinkler, de estrutura metálica. É uma cartilha, mas isso é muito parecido, né? E uma coisa muito pitoresca em relação a shopping center é que normalmente tem 5 profissionais envolvidos no desenvolvimento de um projeto. Você tem um arquiteto, um engenheiro responsável pela obra, você tem um engenheiro responsável especificamente para a estrutura de mezanino, tem um engenheiro de elétrica, que não pode ser um engenheiro civil, não pode ser um engenheiro de hidráulica do sprinkler. Tem um engenheiro de elétrica para assinar o projeto de elétrica, e assim acaba envolvendo uns 4, 5 profissionais, 4, 5 ARTs, que a gente fala que são aqueles atestados de responsabilidade técnica, né? Os shopping centers, eles têm uma exigência que é a exigência da formalidade, tanto nas operações comerciais, eu imagino também que para os prestadores de serviço desse tipo. Por exemplo, um pedreiro, um eletricista, ele tem que ser registrado quando ele trabalha dentro de uma obra de shopping? Olha, não tem que ser registrado. Isso é uma coisa que faz assim, o lojista. Cabe ao lojista verificar se o prestador de serviço tem seus funcionários registrados, né? Mas o shopping não interfere nisso, não. O shopping não, ele confia a obra ao lojista contratar,
né? Se a pessoa tiver um engenheiro responsável. Aí a questão trabalhista é complicada, porque você muito bem citou que se a pessoa entra com um processo contra uma empresa que quebrou, ou um gato que eles falam, acaba processando o próprio lojista. Então tem que tomar um cuidado, eu acho até uma recomendação para os lojistas atentarem a isso. Agora, você tem experiência em shopping, mas também tem experiência em rua, inclusive com a Polo Ralph Lauren, me parece. Quais são, por exemplo, você com o mesmo padrão de exigência de uma Ralph Lauren, quais são as diferenças de trabalhar a loja dentro e fora do shopping? Olha, fora do shopping tem a logística de se executar uma obra é muito mais tranquila. Você pode trabalhar o dia inteiro, excetuante se você tiver uma escola do lado ou você trabalha no lado comercial, que é muito mais fácil, né? Na luz do dia, a mão de obra é muito mais barata, o pessoal que trabalha à noite cobra muito mais caro, todos os prestadores de serviços cobram mais caro. A única desvantagem, como tudo tem vantagem e desvantagem, seria a segurança, que mesmo na execução da obra você tem que ter um vigia, porque começa a envolver já equipamentos de ar-condicionado, iluminação, que são passíveis de furto. Então você já tem que antecipar a questão da segurança. Renan, obrigado pela entrevista. De nada, estou à disposição.